Você aí do outro lado, você se sente culpa quando diz não? Você fica com uma consciência pesada? Ontem tinha uma moça me falando aqui no vídeo que eu fiz ao vivo, que ela se sente culpada, que ela fica com a consciência pesada depois que ela fala o não. Acontece isso com você também? Você passa por isso? Você tem medo de ofender outras pessoas? Você tem medo de criar um clima ruim entre a família? Quando essa pessoa que você quer dizer não é da família? Você tem medo de perder a amizade? Ai, mas se eu falar não pra fulana não vai mais querer ser minha amiga? Acontece com você? Se acontece com você, fica até o final desse vídeo que eu vou te dar algumas dicas para que você possa conseguir colocar esse limite para sua vida. Completando o que eu falei ontem na live, referente a dizer não, referente a colocar limites. Eu vou contar um pouco da minha história. Eu também fui essa pessoa. Eu tinha muita dificuldade de dizer não, eu tinha muita dificuldade de não querer agradar o outro. Eu tinha muita dificuldade de colocar limite entre algumas situações e por muitas vezes eu me sacrificava, por muitas vezes eu sacrificava a minha família, por muitas vezes o meu sim pro outro não apenas me atingia, mas atingia o meu esposo, atingia os meus filhos, porque na verdade eu escolhi, era uma escolha minha, porém todo mundo tinha que contribuir por essa escolha. Aconteceu com você também isso? Você, mulher, vou falar mulher, gente, mas pode ser homem também. Você que tá aí do outro lado, você acostuma às vezes dizer sim pra todo mundo e quer que todo mundo da sua família também assuma o sim junto com você? Você divide as consequências do seu sim com todo mundo? Que comigo acontecia isso. Eu não sacrificava somente a mim. Eu sacrificava o meu esposo, sacrificava os meus filhos. Eu queria que todo mundo participasse do meu sim. Acontece com você também isso? Enfim, por muitos anos eu aceitei situações que eu não queria estar. Eu fui em lugares que eu não queria ir. Eu ouvi coisas que eu não concordava e mesmo assim eu sorri e disse sim. Eu deixei de fazer coisas pra mim pra poder fazer pro outro. Eu tirei da minha casa pra poder colocar na casa do outro. Eu gastei o meu tempo com pessoas que não mereciam o investimento do meu tempo. Tempo esse que eu poderia ter investido em outra coisa da minha vida, poderia ter investido cuidando de mim, poderia ter investindo na minha família, nos meus filhos, no meu marido, na minha casa, poderia ter investido num sonho, poderia ter investido buscando conhecimento. Eu fui essa pessoa. Eu fui essa pessoa de tentar encaixar em locais que não me cabia. Não me cabia, mas mesmo assim eu queria me encaixar. Porque eu não conseguia dizer não. Não conseguia colocar limites. E talvez você aí do outro lado também esteja passando por isso. Você não consegue dizer não. Você não consegue colocar limites. E depois você se martiriza. Depois você sofre. Depois você se destrói por dentro. Porque você disse um sim. Era pra você ter dito um não. Eu sei disso. Eu já passei por isso. Eu já vivi isso. Eu estive aí neste lugar. Neste lugar de aceitar tudo. Neste lugar de não colocar limites. Nesse lugar de se encaixar. Eu tava sempre querendo me encaixar. Eu tava sempre querendo ser aceita em situações que me destruíam, em situações que acabavam comigo. Eu dizia sim pra todo mundo. Todas as vezes que eu dizia sim, eu dizia não pra mim. E essa minha atitude foi me adoecendo emocionalmente. Cada vez mais eu ficava doente emocionalmente. Porque eu estava sobrecarregada, eu estava carregando um peso, carregando tudo nas costas. Coisas que não era minha responsabilidade, coisas que não era problema meu, mas é porque eu tinha dificuldade de dizer não. Lembra? Por eu dizer sim, eu passei a assumir e aceitar coisas que não tinha nada a ver comigo, só para poder realmente pesar nas minhas costas. Acontece com você também? Muitas vezes a dificuldade de dizer não tem a ver com a parte da educação. Na verdade, tem a ver com a parte do medo. O medo de perder, o medo de não ser aceito, o medo de não ser amado, o medo de ser visto como uma pessoa egoísta, egocêntrica. Tudo isso nos pesa. O medo do fulano não gostar mais da gente. Quando existe uma baixa autoestima e uma dependência emocional, esse medo fica muito maior. Mas existe uma verdade, gente, que mudou totalmente a minha vida. E eu sei que nem todo mundo vai gostar, nem todo mundo vai se agradar e está tudo bem. Dizer não é libertador. E eu vou te ensinar aqui como que você pode começar a colocar esses limites. Você que está aí do outro lado, não comece dizendo não para situações muito difíceis. Às vezes não comece dizendo não para sua mãe, para o teu pai, para o teu esposo. Porque às vezes para você, como tem um elo emocional, como tem um elo de familiar, é mais complicado você dizer não. Que tal você começar a dizer não por pequenos passos? Coisas simples do dia a dia. Você vai treinando o seu cérebro até você conseguir realmente dizer um não em uma situação mais desafiadora. Como por exemplo, que tal você dizer não para aquele vendedor que fica insistindo para você e muitas vezes você compra mesmo não querendo e mesmo não precisando? Diga não de maneira educada, de maneira gentil. Que tal você dizer não para aquele convite que você não quer ir, que você não está nem um pouco afim de aparecer e muitas vezes você vai mesmo não querendo estar naquele lugar só para poder agradar o outro? Que tal você dizer não para algo que
você realmente não quer. Com esse pequeno passo, você vai se fortalecendo para desafios maiores. Cada pequeno passo fortalece você para situações maiores, como por exemplo, às vezes dizer não para o teu pai, para tua mãe, às vezes dizer não para o teu esposo, às vezes dizer não para os teus filhos. Outra dica importante é que não justifique o seu não. Seu não precisa de um porquê. Diga apenas não, de maneira educada, de maneira gentil. Você pode simplesmente dizer não, hoje eu não vou, eu agradeço pelo convite, mas dessa vez eu não vou. Pronto, final, sem justificativa. Ou hoje eu prefiro não ir. Ser gentil, ser educado não significa tentar convencer o outro da sua resposta. E a terceira dica de hoje é você aceitar que nem todos vão gostar do seu não. E tá tudo bem. Essa foi uma das maiores lições que eu aprendi. Quando você começa a dizer não, colocar limites, nem todo mundo vai ficar feliz e satisfeito com esse seu não. E as pessoas que estão sempre acostumadas a receber o seu sim, com certeza vai estranhar o seu não. Porém, isso não significa que você está errado. Significa apenas que você está mudando. Existe uma frase que literalmente gente, mudou a minha vida. Você é responsável apenas pelas suas escolhas e pela forma que você comunica. É você que conduz o outro através da maneira que você quer ser tratado. Sabia disso? Você não é responsável pelas emoções do outro. Você não controla a reação do outro. Cada pessoa é responsável com a maneira que lida com as suas próprias emoções. Sabia disso? O seu papel aí do outro lado não é carregar o peso emocional de todo mundo. O seu papel é cuidar da sua saúde emocional, colocar limites e agir com respeito. Aprender a dizer não, gente, não é deixar de amar o outro, principalmente quando se trata de família. Aprender a dizer não é apenas se amar também. Quando você coloca limites, você protege a sua paz, a sua saúde emocional e principalmente os seus relacionamentos. No começo vai ser difícil. Na verdade, não é fácil você mudar um hábito que você fez durante a vida inteira. É um passo de cada vez. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês, experiência própria de vida, vai valer muito a pena. Se esse vídeo fez sentido para você que está do outro lado, eu quero deixar aqui o meu convite. Se inscreva nesse canal. Praticamente toda semana eu tô colocando aqui 3 até 4 vídeos, 5 vídeos por semana, trazendo experiências e ensinamentos que podem te ajudar a fortalecer seu emocional, sua autoestima e para você construir uma vida mais leve, mais equilibrada. Quero também deixar aqui um outro convite, se você acha que está preparado para poder viver essa transformação, vou fazer um desafio de 21 dias. Esses 21 dias eu irei pegar na sua mão para que possamos juntas crescer, evoluir como pessoa, para que possamos juntos transformar a nossa parte emocional. Eu vou fazer a partir do dia 27 um desafio de 21 dias para que você possa voltar a ser prioridade na sua vida. Porque eu sei que muitas vezes você que está do outro lado, mulher, que é mãe, que é esposa, que às vezes é filha, que às vezes é avó, muitas vezes você coloca todas essas funções na sua frente e você esquece da pessoa principal dessas funções, você. Então cuida de você também, coloca você também como prioridade. Será um grupo somente de mulheres, tá? É somente para mulheres. Iremos ali trocar figurinhas, uma crescer uma com a outra. Além disso, você vai ter ainda direito de um encontro comigo. Na verdade, nós teremos um encontro por semana, através do Meet, tá? Para que possamos ali tirar dúvidas ao vivo com vocês. Além disso, se você precisar de um acompanhamento individual, frente à sua parte emocional, eu também sou terapeuta da TRG e eu estou aqui para poder caminhar junto com você nessa jornada, tá? Me chama lá no WhatsApp para que possamos conversar mais referente a essas sessões de terapia. Um grande abraço, gente, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.